Bom, falaremos agora sobre o grande imposto estadual. O grande imposto que os estados dependem para a manutenção das suas contas. A principal fonte de arrecadação dos estados, que é o ICMS. O ICMS é o imposto de competência dos estados previsto no artigo 155, inciso 2 da Constituição, e regulamentado pela Lei Complementar 87 de 96, além, claro, da Lei Complementar 24 de 75, e recentemente alterada, a Lei Complementar 87 de 96, pelas leis complementares 192 e 194, extremamente importantes para o ICMS. O ICMS é o imposto de competência dos estados que tem como fato gerador a circulação de mercadorias e os serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal. É importantíssimo lembrar que o ICMS ele é um imposto que vai incidir, que tem como fato gerador não só a circulação de mercadorias, mas também os serviços de comunicação e os serviços de transporte. Não é qualquer serviço, é somente o serviço de comunicação e transporte. E por isso que não há que se falar na confusão entre ICMS e ISS. Os serviços tributáveis pelo ICMS são específicos. Somente os serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal, entre estados e entre municípios. Então eu quero começar, inclusive, discutindo o fato gerador do ICMS pelo S de serviços. Tá? Os serviços a serem tributados pelo ICMS são os serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal. Na verdade, o ICMS nasceu como ICM. Ele nasce como Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, na Emenda Constitucional de Revisão, nós temos a inclusão do S como fato gerador do ICMS. A gente tem a inclusão dos serviços como fatos geradores do ICMS lá na Emenda Constitucional de Revisão. Então, efetivamente, não havia a previsão da incidência do ICMS sobre serviços até então. A legislação, então, elege os serviços de comunicação e transporte para fins de incidência do ICMS, até mesmo para facilitação dessa arrecadação, tendo em vista que se estivesse essa atribuição, essa competência nas mãos dos municípios, nós teríamos claramente conflitos de competência que seriam enormes e dificílimos de solução. Então, sobre o ICMS, ou melhor, sobre os serviços de comunicação e transporte, incidirá o ICMS. Mas vamos entender o que é, primeiramente, comunicação. Comunicação a ser tributável pelo ICMS nada mais é do que permitir que duas ou mais pessoas troquem informações. Comunicação é permitir que duas ou mais pessoas se falem ou simplesmente emitam um sinal de informação. É importantíssimo você ter em mente que a comunicação é aquilo que vai permitir a troca de informações. Portanto, o ICMS vai incidir sobre toda e qualquer comunicação. Se eu pego meu telefone aqui agora e ligo para você que está aí me assistindo, vai incidir ICMS. Da mesma forma que vai incidir ICMS no momento em que eu recebo uma mensagem, vai incidir ICMS uma ligação de rádio. É claro que hoje em dia quase a gente não usa mais, mas na minha época existia um rádio que os empresários usavam para falar entre si, que era Nextel, era muito famosa e funcionava muito bem naquela época. Então, toda e qualquer comunicação é fato gerador do ICMS. Tá? É importante frisar que a Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D, 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D, prevê que não incide ICMS sobre radiodifusão gratuita de sons e imagens. Não incide ICMS
sobre radiodifusão gratuita de sons e imagens. Ou seja, presta bastante atenção, tá? Quando estamos falando de TV aberta, de rádio aberta, aqui no Brasil não tem rádio fechado, nos Estados Unidos tem, mas quando estamos falando de TV aberta, de rádio aberta, não vai incidir ICMS quando houver a radiodifusão gratuita dessas informações. Quando houver a transmissão gratuita de sons e imagens, não vai haver a incidência do ICMS em razão da imunidade prevista na Constituição. Em razão da imunidade prevista na Constituição. Ok? Então presta bem atenção. Não incide ICMS por uma questão de imunidade. Ok? Não incide ICMS por uma questão de imunidade sobre radiodifusão gratuita de sons e imagens. Ok? E outra discussão também foi travada no STJ, porque muita coisa evoluiu no tocante à tecnologia nos últimos anos. É indiscutível que a tecnologia da década de 90 não se confunde, não se compara com a tecnologia dos anos 2000, quiçá dos anos 2010, 2015, 2020 em diante. E um dos pontos muito interessantes foi lá no início da internet a discussão acerca da incidência ou não do ICMS sobre o serviço de provedor de internet. Haveria a incidência do ICMS sobre o provedor de internet? Caberia a incidência do ICMS sobre o provedor de internet? Essa discussão é uma discussão que foi muito interessante, porque foi quando o STJ se debruçou sobre o conceito de comunicação. Afinal de contas, o que é comunicação? O STJ, então, se posicionou no sentido de comunicação é a emissão do sinal. É a emissão do sinal de comunicação. Quando nós falamos do STJ, falamos da necessidade de emissão de um sinal para a comunicação. E aí, o STJ, à época, editou a súmula 334. Súmula 334, no sentido de que não incidia, não deveria incidir, e até hoje não incide, o ICMS sobre o serviço de provedor de internet. Hoje, para você acessar a internet, você não precisa mais se preocupar com o provedor, né? Hoje, para acessar a internet, você vai lá e acessa automaticamente de onde você quiser. Na minha época, para poder acessar a internet, a gente precisava conectar, entrar num discador, né? No início era um discador gratuito, né? De algumas empresas, uma até com um cachorrinho tão bonitinho, que era um maltês branquinho, lindo. E você entrava naquele discador, colocava o cabinho do telefone atrás do computador, entrava no discador, colocava seu login e senha e ficava esperando fazer um barulho estranho para conectar a internet. Esse serviço de provedor de internet, que efetivamente foi afastado da incidência do ICMS, porque o STJ entendeu que esse era um serviço preparatório. E serviço preparatório não é fato gerador de ICMS. O serviço preparatório não é fato gerador de ICMS. É fato gerador de ICMS, sim. O quê? É fato gerador de ICMS a comunicação, a emissão do sinal. O serviço preparatório, que é o anterior à comunicação, não pode ser considerado como fato gerador de ICMS. E aí eu vou pegar um outro exemplo. Você vai instalar uma TV a cabo na sua casa. TV a cabo é fato gerador de ICMS? É. A imunidade que nós falamos do 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D, ela vai abranger radiodifusão gratuita de sons e imagens. Ela não vai abranger a TV fechada. TV a cabo, que ela é paga, não é gratuita. Então, nesse caso, muitas vezes as empresas cobram a instalação. Incide ICMS sobre a instalação da TV a cabo? A resposta é não. Não incide ICMS sobre a instalação porque é serviço preparatório. Então, a súmula 334 do STJ foi um grande ensinamento para deixar claro em que momento é devido o ICMS. Em que momento é devido o ICMS? O ICMS é devido no momento em que houver a radiodifusão de sons e imagens, que houver
a comunicação, sim, mas no momento da comunicação em si e não nos serviços preparatórios, tá? E assim foi também quando o STJ editou a súmula 350. A súmula 350 ela é uma súmula extremamente importante também, porque ela consolida de uma vez por todas o entendimento pela não incidência do ICMS sobre serviços preparatórios. A súmula 350 abrangeu um outro assunto que também foi objeto de muitos debates, que foi a habilitação de celular. A habilitação de celular caracteriza o fato gerador do ICMS. Essa foi uma lógica importantíssima, porque antigamente, para você também usar celular, você precisava habilitar o aparelho. Você habilitava numa loja relativa àquela empresa de telefonia e o seu celular só funcionava naquela empresa de telefonia. O celular desbloqueado era mais caro para você poder usar em qualquer empresa. Então, nesse caso, a discussão foi incide ICMS sobre a habilitação do celular, o STJ entendeu que não. O STJ entendeu que não. Por quê? Porque efetivamente trata-se de serviço preparatório. Então, serviço preparatório não pode ser considerado para fins de incidência do ICMS. O ICMS só incide sobre a comunicação propriamente dita e não sobre o serviço preparatório. Ok? Beleza? Bom, e aí a gente vai continuar, né, galera? E a gente vai continuar, né? Porque essa discussão sobre comunicação, ela perdura, né? Ela perdura porque novas tecnologias vão surgindo. Você tem, efetivamente, novas realidades, como é o caso do streaming. O streaming não era uma realidade nos anos 90. Não era uma realidade nos anos 2000, diga-se de passagem. O streaming bombou de verdade, explodiu de verdade, de 2020 para cá. Então, quando a gente fala de streaming, entra a discussão. Incidiria então o ICMS, já que o ICMS incide sobre TV fechada? Já que o ICMS incide sobre TV fechada, incidiria o ICMS sobre o streaming? A lógica é a emissão do sinal, lembre-se disso. O ICMS, comunicação, ele pressupõe para fins de incidência a emissão do sinal. Se não houver emissão de sinal, não há que se falar na incidência do ICMS sobre comunicação. Foi aí então que o streaming não se enquadrou no conceito de comunicação para fins de incidência do ICMS. O streaming hoje é fato gerador de ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, em razão da Lei Complementar 157, em razão da Lei Complementar 157, que introduziu na Lei Complementar 116, como fato gerador do ISS, o serviço de streaming, como sendo uma obrigação de fazer a ser tributável pelo ISS e não pelo ICMS. Como sendo uma obrigação de fazer a ser tributável pelo ISS e não pelo ICMS. Então o streaming hoje não se enquadra como comunicação, não é fato gerador de ICMS, ok? Então, ICMS comunicação é fácil de entender. Não incide sobre serviço preparatório, porém incide sobre a comunicação em si. Súmulas 334, 350 do STJ não incide sobre streaming e não incide sobre radiodifusão gratuita de sons e imagens. Nesse caso, por imunidade específica, tá bom? O ICMS também incide sobre transporte. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque o ICMS somente incide sobre o transporte interestadual e intermunicipal. O ICMS, ele não incide sobre o transporte intramunicipal. Preste bem atenção. Sobre o transporte dentro do município, intramunicipal, incide ISS, ok? Beleza? Então preste bem atenção.
Preste bem atenção. O ICMS somente vai incidir sobre o transporte entre estados e entre municípios. Entre estados e entre municípios, ok? Beleza? Fácil? Então preste bem atenção. O transporte será considerado fato gerador do ICMS, sendo devido o seu recolhimento no estado de início do transporte, sendo devido o seu recolhimento no estado de início do transporte, ou seja, o ICMS vai ser devido. Você pega um ônibus do Rio de Janeiro para São Paulo, o ICMS é devido ao estado do Rio de Janeiro, no início do transporte. Tá? Entretanto, se esse transporte for para o exterior, você pega um ônibus do Rio de Janeiro para Buenos Aires, nesse caso não incide ICMS. A lógica é aquela prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição. 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. A lógica é que não incide o ICMS na exportação. Por quê? Porque o Brasil não exporta tributos. O Brasil não exporta tributos. Como o Brasil não exporta tributos, não pode incidir o ICMS na exportação. Não pode incidir o ICMS na exportação. O Brasil, repito, o Brasil não exporta tributos. Ok? Então, no transporte do Brasil para o exterior, não haverá incidência do ICMS. Agora, se o transporte começa no exterior com destino ao Brasil, nesse caso, vai haver a incidência do ICMS para o estado de destino. A lógica se inverte. O ICMS deixa de ser devido na origem, até porque o transporte começou no exterior, e passa a ser devido no destino daquela mercadoria. O ICMS passa a ser devido no ponto final daquele transporte. Então, se eu pego um ônibus em Buenos Aires com destino a São Paulo, o ICMS é devido no estado de São Paulo. Repito, ele é devido no estado de São Paulo. Ele não é devido na fronteira, ele não é devido no Rio Grande do Sul, ele não é devido no caminho. Ele é devido ao estado de destino. O ICMS, nesse caso, será devido ao estado de destino daquela mercadoria. Ok? Fácil, não há dúvidas. Maravilha, show de bola. Pessoal, aqui nós temos uma discussão extremamente importante. Algumas, né? No tocante à exportação, não incide ICMS se o transporte começa no Brasil com destino ao exterior. Isso está claro, beleza? Beleza. O ponto principal é o seguinte: e se o transporte ele é imediatamente anterior à exportação? Ele não é um transporte para o exterior, mas ele é um transporte da carga do exportador até o ponto final de exportação, até o porto. Tá? É um transporte que vai do exportador até o porto para que esse container seja colocado no navio e enviado para o exterior. A pergunta é: esse transporte é fato gerador do ICMS? O que você acha? Bom, qual é a lógica da imunidade do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A? Qual é a lógica dessa imunidade? A lógica dessa imunidade é muito simples. A lógica dessa imunidade é que o ICMS não vai incidir na exportação. Por quê? Porque o Brasil não exporta tributos. A lógica é que o Brasil não vai mandar o seu tributo para que alguém no exterior suporte esse montante. Então, se o Brasil não vai exportar tributo, se houver a exigência desse ICMS no transporte imediatamente anterior à exportação, o resultado vai ser você obrigar que aquele que está no exterior suporte aquela carga tributária, porque o ICMS vai ser repassado. E foi por isso que o STJ editou a súmula 649. A súmula 649, anote a súmula 649. No sentido de que não incide o ICMS no serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.
não incide ICMS no serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Então não vai incidir o ICMS. Não vai incidir o ICMS. Se o transporte começa no Brasil com destino ao exterior, o ICMS ele não é devido. Então não tem lógica eu tributar essa operação imediatamente anterior à exportação. Porque o resultado disso vai ser encarecer a exportação e repassar esse imposto para frente e repassar esse imposto para o exterior, o que não é a lógica do sistema brasileiro de tributação de comércio exterior. Beleza, galera? Tranquilo? Legal? Bom, nós temos um outro assunto muito interessante aqui no ICMS sobre transporte, que é a ADI número 1600. ADI número 1600. Na ADI número 1600, antigaça lá de relatoria do ministro Sidney Sanches, né? Essa ADI 1600 é lá de 2001, assunto bem antigo. Lá houve a discussão acerca da incidência ou não do ICMS sobre o transporte aéreo de passageiros. Transporte aéreo de passageiros, né? E o STF, ao interpretar a Lei Complementar 87/96, que é a Lei Candir, frente à Constituição, o STF foi analisar o conceito de passageiro, o destinatário do serviço e efetivamente entendeu que havia na Lei Complementar 87 uma omissão quanto aos elementos necessários à instituição do ICMS sobre navegação aérea. Então, efetivamente, o nosso querido STF entendeu que dentro do território nacional, dentro do transporte aéreo nacional, né, você tem um tratamento diferenciado com relação ao transporte aéreo internacional. Nesse caso, não há uma solução de conflito de competência entre os estados, não há como definir a repartição da receita do ICMS, né? Então, efetivamente, não incide o ICMS sobre o transporte aéreo de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional, né? É muito interessante, assim, porque o STF, no julgamento da ADI 1600, ele entendeu, de forma bem resumida, que transporte aéreo de passageiros não incide ICMS, no Brasil ou no exterior, vindo do exterior para o Brasil, do Brasil para o exterior. O transporte de cargas incide, né? Se for, enfim, no Brasil principalmente, mas para o exterior não. Para o exterior não incide o ICMS no transporte aéreo de cargas. Então, assim, esse julgamento é um julgamento muito interessante, porque o STF ele consolida o entendimento de que, olha, eu não tenho uma regra clara de quem é o tomador de serviço no caso da prestação de serviço de transporte aéreo, né? E a partilha também não está clara dessa arrecadação. Eu vou dividir essa arrecadação com quem? Quem vai receber essa arrecadação? Essa lógica do ICMS não se aplica no transporte aéreo de passageiros, que é um transporte diferenciado. Então, o STF entendeu que por não haver uma especificidade na Lei Complementar 87/96, por não haver uma clareza na definição de quem é o contribuinte, de quem é o tomador de serviço, de quem é efetivamente o dinheiro arrecadado, ou seja, quem é o titular da receita, não há que se falar na incidência do ICMS no transporte aéreo de passageiros. Então, ADI 1600, atenção, esse assunto é importante, não incide ICMS no transporte aéreo de passageiros. Esse é o entendimento consolidado pelo STF na ADI 1800. Fácil, belezinha, não há dúvidas. Então tá claro o entendimento, né? Não incide o ICMS no transporte aéreo de passageiros, mas incide no transporte de carga, desde que dentro do território nacional. Para o exterior, não vai haver a incidência do ICMS. Para o exterior, não vai haver a incidência do ICMS no transporte aéreo, ok? Show, fácil. Isso por força de tratados e etc.